Fala galera, beleza? Aqui que fala é o professor Chico Chicote, muito bom em revê-los. Eu sei que vocês estão agoniados com a quantidade de vídeos de todos os professores, vídeos intermináveis, vídeos de 20, 30, 40, 50, uma hora. Mas acalmem, hoje o assunto vai ser tranquilo, vai ser de boas e eu estou aqui para fazer você entender da melhor forma, tá bom? Hoje veremos gêneros que é um dos mais preferidos, pelo menos para mim, né? Crônica. Olha só, muito se fala em crônica, né? Mas a gente tem que ter em mente que algo se mudou da crônica de antigamente, crônicas nos dias atuais, né? Quem aí já não ouviu falar nas crônicas de Nárnia, né? E você fica pensando, Chicote, mas essas crônicas nada tem a ver com o que a gente entende com crônica nos dias de hoje. Realmente, essa crônica já é mais um romance, né? É uma história de longa, grande a ser contada, né? Então, a crônica, antigamente, ela tinha muito esse viés do registro, né? De registrar e, ao mesmo tempo, narrar. Olha só, uma crônica bastante famosa aqui no Brasil é a Carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Ali ele vai descrevendo, vai narrando, né, a chegada aqui em terras tupiniquins. Mas antes de tudo a gente tem que saber o que é gênero, né? E antes de saber, tem que saber o que é tipos textuais. Olha só, Chicote, gente, alunos, tipos textuais são a estrutura do texto. Basicamente, há 6 tipos textuais, né? O romance, o texto argumentativo, texto expositivo, texto injuntivo, aquele que vai dar ordens ao leitor, né? A receita, por exemplo, coloque 10 ovos, faça aquilo outro, não é? Tá argumentativo, romance e por aí vai. Dentro dessas estruturas há o gênero, que são os textos no uso. Então, aqueles textos no uso, aqueles que a gente fala no dia a dia, são gêneros. Por exemplo, receita é um gênero, está dentro do tipo injuntivo, entendeu? Outro exemplo, né? O conto é um gênero que está dentro do tipo textual, a narração, certo? Então a crônica é um gênero que está dentro do tipo textual, narração. Ou seja, vai narrar algo, né? Vai contar uma história. Crônica atual surgiu por volta do século XIX, né? Um dos nossos grandes mestres, Machado de Assis. Olha só, para quem não sabe, Machado de Assis é pouquíssimo conhecido fora do Brasil. Ele é um mestre, ele é muito bom, eu amo esse cara. E essa semana foi lançado lá nos Estados Unidos uma versão de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, em versão em inglês. Gente, em menos de 24 horas esgotou. Os caras estão descobrindo algo nosso que é maravilhoso, né? Machado de Assis é muito bom. Se vocês puderem ler, não perca o tempo. Leiam Machado de Assis. Pois então, Machado de Assis já no século XIX, né? Como ele era mestre, ele era muito safo, né? Ele já estava previndo esse sucesso que seria a crônica, né? E olha só o que ele escreveu. Como se começa uma crônica, né? Esse cara é muito safo, ele era visionário, né? Ele preveu que a crônica seria um dos gêneros mais difundidos hoje em dia. Olha esse texto do Machado de Assis. Há um meio certo de se começar a crônica, por uma trivialidade. É dizer que calor, que desenfreado calor. Disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis e lá graça a romper. Está começada a crônica. Bom, gente, a crônica nada mais é um relato, né, uma narração de uma trivialidade, né, de algo cotidiano, algo que acontece com a gente, né? Imagine só que eu esteja voltando aí da edificar do trabalho, né? Pegue um ônibus, aí tem aquele famoso DJ e toca aquele brega. O que pensa que eu sou, se não sou o que penso? E eu, incomodado com essa situação, eu posso escrever uma crônica, né? A crônica do dia que um DJ de brega entrou no ônibus, né? Então por isso que é tão fascinante esse gênero textual, porque tu pode fazer tudo, né? Um dos textos mais livres, né? Olha, ao meu ver, a crônica só perde para a poesia em questão de estilo livre, né? Então é muito interessante lidar com a crônica, né? E é muito interessante porque hoje em dia as pessoas já não têm mais paciência de ler aqueles textões, romances enormes, né? Porque hoje em dia tudo é rápido, tudo tá frenético e a crônica ela é relativamente pequena e de fácil leitura. Então ornou muito com nossos tempos atuais, né? Então crônica tem muitos jornais, tem muito em blog, tem muito em diversas esferas que a gente nem se dá conta. Então, pensando nisso, como é um gênero relativamente fácil, a gente vai para a página 47
e ler um pouco sobre esse gênero. No princípio, a crônica se limitava apenas a relatos verdadeiros e nobres, sendo uma compilação de fatos históricos apresentados segundo uma sequência temporal. Era um texto que se relatavam o dia a dia na corte, as histórias dos reis e seus atos, etc. Somente a partir do século XIX, escritores famosos começaram a utilizar a crônica para refletir criticamente sobre o cotidiano, os costumes, a vida social, a política, com a linguagem simples, clara e direta e com marcas da oralidade. Esse gênero pode ser predominantemente narrativo, por ser uma trama leve, com conflitos e personagens muito simples, o que o torna diferente do conto. Argumentativo, defesa do ponto de vista, ou expositivo, a apresentação de informações. Seus temas são bastante diversificados, mas em sua maioria pertence ao cotidiano imediato. Então, olhem, como eu já li uma crônica aqui do nosso mestre Machado de Assis, vocês farão a leitura desse texto no meu tempo e farão a atividade da página 49, tá? Agora vamos lá para a página 56. Isso mesmo, teremos uma redação para produzir essa semana. No início desse capítulo, vimos que a crônica é um texto relativamente curto e com poucos personagens. Linguagem simples, normalmente publicada em jornais e revistas. Seus temas são colhidos do cotidiano. Fatos inusitados, imagens interessantes, cenas absurdas são retratadas pela sensibilidade ou criticidade do cronista a partir de sua ótica. Nessa atividade, você será um cronista. Olha aí. No entanto, antes disso, leia o trecho de uma das crônicas escritas por Rubem Braga. Cara, Rubem Braga é um dos melhores cronistas que eu tive a oportunidade de conhecer. Os Teixeiras moravam em frente. Para não dar o nome certo, digamos assim, os Teixeiras moraram quase de frente lá de casa, não tínhamos nada contra ele. O velho de bigode branco era sério e cordial, e, às vezes, até cumprimentava com deferência. O outro homem da casa tinha uma voz grossa, alta, mas nunca interferiu em nossa vida e passava a maior parte do tempo em uma fazenda fora da cidade. Além disso, seu jeito valentão nos agradava, porque ele torcia para o mesmo time que nós. Mas havia as Teixeiras. Quantas eram? 8 ou 20? As irmãs Teixeiras? Sei que era uma casa-terra muito, muito longa, cheia de janelas que davam para a rua. E em cada janela havia sempre uma Teixeira espiando. Havia umas que eram boazinhas, mas, em conjunto, as irmãs Teixeiras eram nossas inimigas. Acho que principalmente as mais velhas e as mais magras. Olha aí, como vocês puderam perceber, retrata algo do cotidiano ali do personagem. Proposta. Agora, leia as duas propostas ao lado, escolha uma e produza seu texto. Primeira pessoa. Por que as Teixeiras eram inimigas das crianças do bairro? Produza uma continuação para essa crônica, com um final humorístico, ou seja, engraçado. Depois disso, o professor lerá o desfecho original para que você entenda por que as Teixeiras eram odiadas. Eu vou ler a produção textual de vocês, tá? Quem sabe eu coloco até aqui no meu vídeo. Como vimos, fatos corriqueiros podem ser captados pelo cronista e desenvolvidos segundo sua interpretação. Assim, uma fonte interessante de temas para a crônica são os jornais. A seguir, produzimos algumas capas de jornais. Leia as manchetes e selecione uma para ser tema de sua crônica. Se quiser, você poderá escolher uma manchete de um jornal da sua cidade. Use sua imaginação para desenvolver suas ideias. Sim, seu texto deverá propor uma reflexão crítica ao leitor. Tá bom? Então, vocês vão seguir o planejamento, e me enviar pelo WhatsApp, tá? Eu vou dar um prazo máximo até sexta-feira para vocês me entregarem, tá bom? Pelo WhatsApp. Então, gente, muito obrigado por tudo. Vou me despedindo por aqui. Beijocas e até mais.